Graça e paz. Hoje vou falar para vocês sobre o batismo infantil. Não é um batismo bíblico, é uma heresia. Vou explicar para vocês aqui dentro da palavra. O que é o pecado? O pecado é a violação da lei de Deus, né? Nós estamos violando a lei de Deus. O pecado, ele é praticado. A gente pratica o pecado, a gente não herda pecado de ninguém, né? O homem, ele dará conta a Deus de todos os seus pecados, das suas ações, né? E não pelo que é feito nossos ancestrais. A minha tataravó pecou e eu vou dar conta por ela. Não. O que ela fez, ela vai dar conta. Eu vou dar conta dos meus pecados. Então eu não herdo o pecado de ninguém, né? Vamos lá. Ela falou, a moça, né? Eu tava vendo um vídeo, ela disse sobre Atos 16, 31 ao 33. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. O carcereiro perguntou para Paulo, né? O que eu posso fazer para ser salvo? Se você e sua casa crê. Aqui não diz de criança nenhuma, diz ele e a sua casa, né? Em nenhum momento aqui Paulo falou de criança. Então os católicos usam esse versículo aqui. Eu não sei por que usa esse versículo, né? Em Romanos 14 e 12 diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então se eu herdo o pecado do meu pai, então eu vou ter que dar conta pelo meu pai? Não, eu vou dar conta de mim mesmo para Deus, né? Aqui em João 3,5 diz assim, ó: Jesus respondeu e disse: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer da água e do Espírito. A partir do momento que você sepulta o velho homem e nasce um novo homem, automaticamente desce o Espírito Santo e te batiza com o Espírito Santo, né? Mateus 28, 19 diz assim: portanto, ide e faça discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui não diz criança, diz ide e faça discípulos em todas as nações, né? Vamos, outro versículo aqui que não fala de criança. Marcos 16, 15 e 16. Ide pregar o evangelho a toda criatura por todo o mundo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Bebê recém-nascido não crê. Ele não sabe de nada. Então não pode ser batizado, né? Não é um batismo válido. Atos 2 e 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado. Então a pessoa, ela tem que se arrepender, né, do pecado, que é a violação da lei, e ser batizado em nome de Jesus. Ela receberá o dom do Espírito Santo. João 3 e 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito. Tem que nascer, você tem que receber o batismo da água e do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É aquele que te convence do pecado. A partir do momento que você sepulta o velho homem, ali nasceu uma nova pessoa. Toda aquela rapina, todo aquele pecado, né, aquela podridão, fica ali na água. E você é uma nova criatura. Então, quando o Espírito Santo desce na sua vida, ele te convence do pecado. Ele não deixa você pecar. Não deixa você falar mal do seu semelhante. Não deixa você cobiçar. Não deixa você fazer nada de errado. É o Espírito Santo que te convence. Atos 19, 5 e 6. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Os que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. Os que ouviram. O bebê não ouve, não entende nada.
Então o bebê não pode ser batizado. Não é um batismo válido. Vamos a Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, né? Você está ouvindo ali a palavra, eu creio, eu recebo essa palavra, então eu posso ser batizado. Vocês entenderam? É a fé, teve fé, recebeu a palavra, recebeu Jesus na sua vida, então esse pode ser batizado. Os que de bom grado receberam a palavra, bebê não recebe palavra. João 1:33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água João não conhecia o Espírito Santo. Mas Jesus, que mandou ele batizar com água, esse disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo, né? João não conhecia esse tal do Espírito Santo. E Jesus falou para ele: você vai me batizar com água, mas virá um que batizará com fogo, que é o Espírito Santo. Gálatas 3:26 e 27. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Presta atenção. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé. Se você tem fé e crê em Jesus, você é filho dele. Se você não crê em Cristo, não tem fé e não segue os seus mandamentos, você é só uma criatura. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. A partir do momento que você é batizado, né, que você sepulta o pecado, você é revestido do poder de Deus. Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Presta atenção. Arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Arrependam-se. Criança, bebê, não se arrepende. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não entende ninguém. Ele não fala. Certo? Então, criança não pode ser batizado. Atos 8:12. No entanto, quando Filipe lhes pregou boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Filipe estava pregando boas novas do reino de Deus, né? Em nome de Jesus. As pessoas ali creram nele, no que ele estava pregando. E todos foram batizados, tanto homens como mulheres. Tanto homens como mulheres. Não tem criança. Criança não tem pecado. Lembra lá no começo quando eu disse que o pecado é uma violação da lei de Deus? O pecado ele é praticado, ele não é herdado. A gente somos escravos do pecado, certo? Então, quando pecamos, violamos a lei, tá? E nós daremos conta do nosso pecado, não do pecado dos nossos ancestrais. Então, dizem que se batiza criança porque tem o pecado original de Adão. Não, não tem pecado original de Adão. Nós não somos descendentes de Adão. Nós não somos descendentes de Adão. Vocês entenderam? A geração de Adão acabou no dilúvio. Nós não somos descendentes de Adão. Certo? Então, criança não tem pecado de Adão, não tem pecado original. Isso é mentira, não está na Bíblia isso. Tá? Então, o batismo infantil de bebê é uma heresia, é uma invenção humana. Não é batismo que Jesus mandou batizar. Não existe outro batismo. Há um só batismo, a Bíblia diz que há um só batismo e um só Espírito. Um só batismo e um só Espírito. Um só batismo, um só Espírito. O único batismo que existe é o que João batizou Jesus. Imersão para remissão dos pecados. Não há outro tipo de batismo. Beleza? É a Bíblia, tá, gente? Eu não estou criticando a igreja de ninguém. É a Bíblia. Estou falando dentro da Bíblia. Estou pregando a verdade, o Evangelho.